Bom, então é importante a gente pensar na inclusão da família, né? Agora, quando a gente fala de família no contexto de álcool e drogas, a gente está falando de um entendimento muito mais amplo daquilo que antigamente definia-se como uma unidade familiar ou como uma instituição familiar. O que eu quero dizer com isso, né? A verdade é que a instituição familiar hoje ela é composta, ou na verdade sempre foi, por uma diversidade muito grande de configurações, de constelações familiares. Se a gente for pensar na realidade do usuário, isso é importante que contribuiu para que a gente incluísse o próprio conceito da rede social do dependente ou do usuário. Então, ao invés de esperarmos numa organização de serviço ou até mesmo naquilo que a gente entende como uma composição nuclear ou tradicional da família, ela é muito mais ampla e muito mais diversa hoje, porque são inúmeras as composições familiares que a gente pode ter e sempre é o usuário que vai estar legitimando para você não só a rede social, como a família que ele pertence. Então a gente passa do conceito da consanguinidade e a gente firma e valida o elo pelo vínculo afetivo. Por isso que nós temos uma série de composições. Então a gente tem a própria família institucional, que muitas vezes o adolescente passa a ter como oportunidade a instituição ou a internação para receber um senso familiar. A grande demanda da família brasileira que hoje pede, procura ajuda, o tratamento, se constitui por famílias recasadas, onde que pais, mães, gestores passam por 2, 3 uniões, cada relação se configurando com 1 ou 2 filhos, indo muito mais além daquele modelo tradicional de pai, mãe e filhos, né? Então, assim, é dentro dessa diversidade que a família brasileira hoje tem que ser compreendida. E ainda dentro desse pensamento, que é interessante a gente pensar a própria função da família, do menino de rua, ou a própria função da família do tráfico, né? Curiosamente, se a gente pensar nas características que definem a própria família do tráfico, ela é, até por uma questão de regras e valores que estão ali inseridos e que dão esse caráter de organização, muito mais funcional, às vezes, isso é uma grande contradição, o que devemos lamentar, do que uma família de um jovem adolescente que mora numa situação de alta vulnerabilidade, né? Então, assim, a família do tráfico, por exemplo, ela se organiza pela hierarquia, ela dá regras, ela dá funções, ela legitima o adolescente dentro de um papel, então, que ele deve assumir. Por isso que, em última instância, ela acaba até contribuindo para uma construção de identidade do adolescente diferente da própria realidade familiar, né? Então, assim, é dentro dessa gama e dessa diversidade de configurações familiares que qualquer serviço ou profissional do campo, da área de álcool e drogas, deve entender e compreender a inclusão da rede social ou da família. E nessa linha de pensamento, a gente também pode refletir, por exemplo, de que forma que a família se compõe, se caracteriza como um cenário de risco ou de proteção para a vida de um jovem ou de um usuário, né? Até porque, muitas vezes, quando a gente pensa na realidade do menino de rua, por exemplo, a gente se esquece que ele não foi para a rua para buscar a droga ou porque ele quer se envolver com o crime. Muitas vezes ele vai para a rua na tentativa de buscar algum senso de pertencimento e que valide ele dentro do papel dele perante a sociedade. Então a droga muitas vezes pode ser um sintoma e ao mesmo tempo um pedido ou uma busca de alívio dessa dor, desse fluxo de desamparo familiar e até mesmo dessa exclusão social que começou muito antes. Então é dentro desse cenário que também é fundamental a gente compreender
aonde que a família se localiza e de que forma que ela contribui para esse processo de exclusão. É óbvio que a gente não pode definir aqui em família normal ou família anormal, mas sabemos, isso é bastante bem estabelecido no meio, que alguns fatores de riscos serão importantes e que desencadeiam maior ou menor vulnerabilidade para o jovem ou para o usuário. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar num total distanciamento nesse componente da relação pais e filhos, um ambiente familiar onde existe inconstância, a desarmonia, a agressão, a violência, uma não comunicação entre os membros, uma série de situações que geram conflito e invasão para o adolescente, são fatores esses importantes da organização do funcionamento, da dinâmica da família, que podem ser caracterizados como um dos fatores de risco. A própria presença da substância, ou pelo abuso ou pela dependência de uns gestores, também se caracteriza como mais um fator de risco, por exemplo. Se há ou não uma complicação devido a algum comprometimento psiquiátrico, e aí entrando um pouco mais na saúde mental da família, isso também pode se configurar como mais ou menos um fator de risco. Por isso que dentro dessa etiologia do problema de álcool e drogas, jamais podemos definir que um aspecto desencadeou a problemática. Nenhum aspecto deve ser avaliado isoladamente. É essa somatória dos fatores de riscos que certamente compõem tanto um aspecto individual, familiar como social, e a combinação e a somatória desses aspectos que vão então presentear ou não uma situação de proteção para a criança, para o adolescente, né? Então, dentro dessas características e daquilo que a gente entende como fatores de riscos, a própria condição, né, social e econômica que a família brasileira, na sua grande maioria, está inserida, também gera um contexto não só de baixa renda, mas de alta vulnerabilidade, favorecendo um cenário de risco importante para o adolescente. E dentro, né, desse pensamento de como abordar e de como incluir a família, claro que a gente também precisa levar em consideração que muito da nossa realidade, da prática clínica, da assistência, faz com que a gente se depare com uma situação onde, de fato, não tem como recorrer à família, né? Agora, é importante com que a gente pense, né, assim, qual é a porta de acesso? Dentro da minha organização de serviço, por exemplo, de que forma que eu abro um espaço ou ofereço um cenário de escuta e que também legitime esta mãe, não num lugar de ser mais um profissional que esteja ali denunciando a incapacidade dessa maternagem, por exemplo, mas legitimando o próprio desamparo dessa mãe, né? Se a gente pensar num fluxo de desamparo e o quanto que isso repercute também no papel do pai ou da mãe, a gente precisa levar em consideração essa pessoa não necessariamente apenas como um usuário, mas como alguém que também está sendo um reflexo disso. E aí, de que forma que a gente pode pensar? É muito complexo trabalhar com família. Lógico que não existe uma receita pronta, um protocolo que nos oriente exatamente passo a passo de como fazer. A questão é, dados tanto da prática como da literatura revelam isso para a gente, né? Ao invés de trabalharmos com a família inteira, com o grupo inteiro, hoje nós aplicamos um conceito que se chama o membro motivado. Ou seja, talvez para aquela realidade, para aquela história, haja alguém que seja importante o suficiente, que expresse um vínculo significativo na vida daquele usuário e que este sim pode ser um membro motivado, comprometido com o acompanhamento, com o tratamento. Dados reforçam que 80% dos adolescentes tendem a aderir mais facilmente ao tratamento se a gente inclui um familiar. Não tem como trabalhar com adolescente se a gente não for em busca desse pai, dessa mãe ou dessa figura paterna ou materna na vida do adolescente. Aí também a gente pode
desencadear uma outra pergunta. E quando de fato não há esse gestor, existe a possibilidade de talvez recrutar ou acessar alguém que tenha essa representação afetiva na vida desse adolescente? Com adultos, por exemplo, isso também se confirma porque a gente sabe que a inclusão de um familiar para o tratamento de um adulto usuário aumenta a aderência dele em 60%. Existe uma diversidade no campo de tipos de intervenções e modelos que a gente pode trabalhar. Independente da substância ou independente do contexto, é bastante estabelecido no meio que qualquer grupo que valide a importância da informação e do acolhimento para o familiar pode também promover uma combinação positiva àquilo que a gente pode oferecer como intervenção. Muito vai depender do tipo de acesso que você tem. Se você está num serviço no papel de orientador, de mediador, provavelmente você vai ter um único contato, uma única conversa, mas que, sabendo da importância de motivar esse familiar, de esclarecer o mínimo possível das dúvidas e da importância do papel dele no desfecho dessa ajuda, dessa intervenção, então aí você já está procurando realmente validar o teu compromisso naquele momento que é significativo para a mudança. Agora, é óbvio que o mais importante de tudo é que hoje nenhum serviço, tanto da saúde como da assistência, pode se manter sem a compreensão da inclusão da família, né? Antes nós tínhamos um pensamento retrativo, teríamos que incluir a família para contribuir no desfecho. Hoje o pensamento é quase que inverso. Devemos começar também pela família para que não haja um desfecho negativo ou mais grave, vamos dizer assim, para o adolescente ou para o usuário, né? Então, assim, é importante a gente se perguntar e manter essa questão de que forma que eu, no meu serviço ou na minha conduta, estabeleço uma porta aberta para o familiar. Ele é também coautor da mudança.